Starfield voltou para o centro da conversa, e voltou pesado. No dia 7 de abril, a Bethesda solta o Freelance, lança a DLC Terra na Armada e ainda coloca o jogo no PlayStation 5. Tudo junto. Isso tem cara de movimento calculado para tentar reposicionar o jogo de uma vez, não de soltar mais um update e seguir a vida. Só que também não dá para olhar para esse pacote e sair cravando que agora vai, porque Starfield não dividiu opinião por um motivo só. Teve crítica para exploração, para loading, para repetição, para aquela sensação de espaço bonito, mas meio morto. Esse anúncio não resolve tudo, mas também não parece update qualquer, porque dessa vez eles mexeram em coisa que realmente importava. O coração de tudo isso é o Freelance. Ele vai em cima de uma sensação que sempre pesou no jogo. Você tinha nave, tinha espaço, tinha sistema, tinha planeta, mas quase nunca sentia que estava viajando por aquilo. Era tudo picado. Menu, salto, loading, pouso, o universo estava ali, mas parecia mais uma sequência de telas bonitas do que um lugar de verdade. O Freelance tenta mudar exatamente isso, com um modo de cruzeiro para viajar entre planetas dentro do mesmo sistema. Só que o ponto não é a nave se movendo, é o que acontece enquanto isso rola. Você pode levantar, andar por dentro da nave, falar com a tripulação, usar a bancada. A nave para de ser ponte entre telas e começa a parecer um lugar onde você realmente tá. Vale já frear a empolgação num ponto. Viagem entre sistemas continua sendo outra história, então não é revolução total. Mas dentro do que ele se propõe, pode ser a mudança mais relevante que Starfield já recebeu. A parte que pode fazer mais diferença nem é o deslocamento em si, são os eventos no meio da viagem. Esse sempre foi o problema central de Starfield. Não falta de tamanho, falta de fricção. Faltava surpresa, desvio, aquela sensação de que sair voando podia render alguma história. Com o Freelance, encontros surgem no caminho, combate pode cortar a sua rota, situações inesperadas aparecem enquanto você tá ali. Se isso vier com variedade real, o espaço finalmente começa a parecer vivo. Se for repetição demais, a ideia desanda rápido. Mas pelo menos é a aposta certa. Tem um ângulo prático também. O Freelance parece ser um dos caminhos principais para encontrar recurso, upgrade e endgame de Starfield. Se isso se confirmar, ele passa a ter função dentro da economia do jogo. E isso sustenta o uso muito mais do que uma feature bonita que você experimenta uma vez e abandona. O X-Tech não chama tanto a atenção, mas pode ser uma das partes mais úteis para quem ainda joga Starfield de verdade. A ideia é abrir mais espaço para customização de arma, equipamento e nave. Não só loot mais forte, mas controle sobre o que você monta. Chegaram também novos níveis acima do avançado, superior e excepcional. Número maior por número maior não segura interesse, mas se vier junto com efeito mais interessante, combinação mais específica, build que muda o jeito de jogar, aí é sistema pedindo teste, não só progressão inflada. Nas naves, tem módulos que parecem mudar a função de verdade. Tem peça focada em furtividade, por exemplo. Isso já interfere em combate, fuga, abordagem. Nave boa não é nave bonita, é nave que faz sentido pro jeito que você joga. Se Starfield começar a deixar isso acontecer de verdade, é um avanço mais relevante do que parece no anúncio. Nos Outposts tem menos coisa chamativa, mas coisa bem mais prática. O container compartilhado entre bases resolve uma dor real. Antes, administrar recurso espalhado em vários planetas era trabalhoso demais para retorno de menos. Quando o jogo facilita esse tipo de coisa, ele melhora sem fazer barulho. No endgame, a Bethesda mexeu na Unity e no New Game Plus, e aqui ela foi em cima de uma dor antiga. A ideia de perder tudo ao passar pela Unity fazia sentido no conceito, mas na prática desanimava quem investiu centenas de horas. Agora dá para carregar itens importantes pelo dispositivo de entrelaçamento quântico. Não é novidade de trailer, mas para o jogador que passou muito tempo no jogo, pesa bastante. Também entra a parte de essência quântica e upgrade de poder Starborn, dando mais motivo para continuar mexendo no personagem sem parecer que você está rodando em círculo. Fora isso, o update vem cheio de extra. Veículo novo para baixa gravidade, pontos de interesse, missões, estação nova, base em asteroide, companheiro, câmera, visual de arma, modificador de inimigo. Tem bastante coisa.
Só que Starfield já tentou impressionar no volume antes. O que importa aqui é mais simples. A viagem ficou melhor, o espaço ficou mais interessante, os sistemas ficaram menos travados, mexer em build e progressão ficou mais gostoso e o resto entra como apoio. Vale um aviso importante. Parte do que foi mostrado tem zona cinza entre o que é gratuito e o que está no lado pago da Terra Armada. Mansão no asteroide, alguns módulos especiais e certos companheiros têm cara de conteúdo pago. Então cuidado para não misturar tudo como se fosse um pacote único. Na Terra Armada, a Bethesda foi por um caminho melhor do que eu esperava. Em vez de só largar a missão nova no mapa, ela tentou dar uma cara própria para a ameaça. Os Terrans passam uma impressão mais pesada, mais militar, mais fechada. Isso já ajuda. RPG gigante cansa quando tudo começa a parecer variação da mesma coisa. O sistema de incursões é uma das decisões mais acertadas do pacote. DLC que vive só na campanha e morre junto com a questline envelhece rápido. Quando deixa evento repetível e facção presente no mundo aberto, ela continua respirando depois que a história acaba. E tem um detalhe bom. Em alguns encontros, os Terrans bloqueiam sua fuga via Gravijump. Você não simplesmente some, isso cria tensão de verdade e faz a DLC conversar com o próprio freelance. Não parece que foram jogados no mesmo anúncio por acidente. O Delta pode ser uma das partes mais interessantes se a escrita acertar. Ele foge do companheiro certinho demais, feito para ficar do seu lado sem deixar marca. Companheiro bom não é o que só acompanha, é o que fica na sua cabeça depois. O clima da DLC também ajuda. Corredor escuro, nave pesada, alarme, ambiente sufocante. Starfield às vezes passava uma sensação esterilizada demais. Tudo amplo, bonito, mas nem sempre intenso. Esse contraste faz falta num RPG desse tamanho. Tem um ângulo desse anúncio que pouca gente vai destacar, mas que importa bastante na leitura de valor. A Terra Armada custa $10, mas quem já tem a Premium Edition recebe sem pagar a mais. O jogo base foi reposicionado de preço, e quem tinha o Trackers Alliance anterior recebe 5 novos contratos sem custo extra. Isso não é detalhe, é a Bethesda tentando mostrar que quem já entrou no ecossistema não vai precisar abrir a carteira toda hora. Junta isso com a chegada no PS5 e o anúncio cresce de verdade. Isso não é só mais uma versão, tem cara de segundo lançamento. Gente que nunca encostou no jogo vai entrar agora, gente que largou pode olhar de novo. Update grande, DLC, reposicionamento de preço e nova plataforma no mesmo dia não é coincidência, é movimento calculado para recolocar Starfield em outra fase. Então, minha leitura. Starfield não resolveu tudo, esse anúncio não apaga o que foi criticado, e o jogo não virou outra coisa de uma hora para outra. Mas não seria injusto tratar isso como update qualquer, porque dessa vez a Bethesda mexeu em viagem, ritmo, progressão, uso da nave, endgame, presença de facção e atmosfera, e ainda empacotou tudo num momento de reposicionamento real. O freelance é a parte mais importante. A Terra Armada entra como complemento forte, especialmente para quem já tem a Premium Edition. E o PS5, junto com o preço e o timing, transforma tudo isso num quase relançamento. Se isso vai trazer de volta quem já largou, aí é outra conversa. Mas pelo menos parece que eles entenderam melhor onde estavam as dores do jogo. E isso já faz esse pacote ser muito mais interessante do que um update comum. Esse pacote realmente te anima ou Starfield continua sendo aquele jogo que quer ser enorme, mas nunca termina de convencer? Comenta aí, se inscreve no Radar Level Up. Até o próximo vídeo.